Bom, então nós vamos iniciar hoje com a atividade de sala do dia 12, certo? Então, vocês fizeram essa atividade no dia 12, mas lá no dia 12 vocês fizeram o que com essas atividades? Vocês somente identificaram as contas contábeis com base no método das partidas dobradas, ou seja, identificando a conta de débito, que é destino, e de crédito, origem. E posteriormente vocês fizeram o quê? Vocês lançaram todas essas informações aqui dos fatos contábeis, onde? No razonete. Aí, posteriormente ao razonete, o que a gente faz? A gente lançou tudo isso no razonete, nós vamos para uma outra técnica contábil. Então, a primeira técnica que nós estudamos é a escrituração contábil, que a gente faz o quê? A gente faz o lançamento dos fatos contábeis no livro diário através do método das partidas dobradas, que é identificando para cada débito um crédito ou mais de igual valor, tá certo? Então a gente faz isso depois que a gente faz essa parte, automaticamente nós lançamos a movimentação das contas contábeis no razonete, que é esse aqui, ó. Então esse aqui são razonetes, eu coloquei dessa forma de tabela para ficar mais fácil para a gente responder. Então, aqui eu tenho as contas contábeis e depois que transcrever essas informações no razonete, nós vamos elaborar o que? O balanço patrimonial. Então, nós temos as técnicas contábeis, escrituração contábil, que é fazer esses lançamentos, e outra técnica é elaborar os demonstrativos. E um dos demonstrativos que nós vamos estudar hoje é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, nós já estudamos, que nada mais é do que onde é apresentado os bens, direitos e as obrigações. Os bens, direitos e obrigações de uma organização, certo? Lembrando que os bens e direitos recebem o nome de ativo e as obrigações recebem o nome de passivo. Aí nós temos obrigações com terceiros, que é chamado de capital de terceiros, que são as obrigações. Então, o passivo não circulante também é capital de terceiros. E nós temos aqui também o patrimônio líquido, que é chamado de, que também é uma obrigação, mas é uma obrigação com sócios, que é chamado de capital próprio, que também é uma obrigação, tá certo? E o ativo, nós temos o ativo circulante, que são aqueles bens e direitos que poderão transformar-se em recurso financeiro até o final do exercício seguinte. E nós temos também as contas que fazem parte do grupo ativo, do subgrupo ativo não circulante, são aqueles bens e direitos. Então, são bens mais direitos que poderão se transformar em dinheiro em espécie após o final do exercício seguinte.
Então, copiando aqui. Qual a diferença do ativo circulante para o ativo não circulante? Só essa diferencinha aqui, ó. Então, o ativo circulante a gente só muda um detalhe. O ativo circulante é formado pelos bens e direitos que poderão se transformar em dinheiro em espécie, olha o detalhe, até o final do exercício seguinte. Então, este é o detalhe, tá certo? Aqui. E nós temos aqui também o passivo circulante, são aquelas obrigações. Deixa eu arrumar aqui, que ele ficou bem bagunçado, meio vermelhinho aqui. São aquelas obrigações ou seja, as dívidas. Vocês estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Ah, tá. É porque a minha internet hoje caiu, aí eu fico preocupada, fico em silêncio. As obrigações que devem ser quitadas até o final do exercício seguinte. E o passivo não circulante são aquelas obrigações que devem ser quitadas após o final do exercício seguinte, tá certo? Então, o balanço patrimonial, ele é estruturado dessa forma. Então, como que eu vou formar o balanço patrimonial? Agora nós vamos voltar lá para a parte, para a técnica contábil de escrituração contábil, utilizando o método das partidas dobradas. Então, para o método das partidas dobradas, para cada débito, então vou escrever aqui, primeira coisa, para a gente fazer, para realizar a escrituração contábil é identificar as contas de débito e crédito. Utilizando, então a gente utiliza um método das partidas dobradas. Quem divulgou esse método, divulgação do método, foi Frei Luca Pacioli, ok? Que era um matemático. Então, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo, com base nos lançamentos dos fatos contábeis da empresa Irmão Cia e Silva, elabore o balanço patrimonial com o saldo dos razonetes referente ao mês de janeiro de X8. Na realidade, o balanço patrimonial, ele é elaborado sempre com dados de um ano, ou seja, dados do dia 1º de janeiro até 31/12 de X1. Mas para fins didáticos, para ficar mais fácil a compreensão, nós vamos somente trabalhar nesse momento com os lançamentos que ocorreram nessa empresa no mês de janeiro. Então vamos lá. Carlos, Alberto e José resolveram organizar a empresa. Então ocorreram os primeiros fatos contábeis. Então, eles foram lá na junta, registraram um contrato social e
vamos iniciar a escrituração contábil, certo? Então, vamos iniciar a escrituração contábil da empresa Irmãos Silva e Cia. Então, olha só, no dia 15/1, eles fizeram a integralização de capital em moeda corrente de 35 mil no caixa. Bom, esse é o primeiro fato contábil. Como que nós vamos fazer? Então, nós temos o quê? 35 mil, que foi o primeiro fato contábil da empresa. E esse recurso, qual foi o destino desse recurso? Em qual conta contábil? Então, vamos abrir aqui. Eu vou abrir o plano de contas. Eu consegui um plano de contas que eu achei até melhorzinho para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Então, aqui é um plano de contas, eu vou disponibilizar ele para vocês. Aí, nós temos as contas, quais contas fazem parte de cada subgrupo. Bom, então, nós temos que entrou 35 mil na empresa. Qual o destino desse dinheiro? Foi para qual conta contábil? Para isso, a gente precisa ir lá no plano de contas. Então, fala que esse dinheiro entrou na empresa, vamos considerar que ele entrou na conta caixa. Então, vamos lançar aqui. Então, débito. Então, entrou no caixa. Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim. 35 mil, que foi o destino. O destino desse dinheiro é fácil da gente identificar. 35 mil reais, o destino dele foi lá para a conta caixa da empresa. Mas qual foi a origem desse dinheiro? Esse dinheiro veio de qual conta contábil? Então, vamos lá. Quando o sócio tira dinheiro do bolso dele e coloca na empresa, esse dinheiro vai para a conta, e vamos lá no plano de contas. Então, aqui no plano de contas, a gente tem as contas do ativo, ativo não circulante, do passivo. Então, olha só. As contas que representam... Deixa eu abrir aqui. As contas que representam o capital próprio são as contas do patrimônio líquido. Então, a conta de origem desse recurso foi a conta capital social. Então, a origem foi capital social no mesmo valor de quanto? 35 mil reais. Então, aqui nós teríamos o histórico, porque tem que transcrever, mas não é o nosso foco agora, o histórico descrevendo, que aí nós vamos escrever integralização de capital social pelos sócios no dia tal. Feito isso, vamos para o próximo lançamento. No dia 18/1, foi feita a compra de um imóvel por 30 mil reais, pago da seguinte forma. Então, olha só. 3 mil foi pago em dinheiro e o restante em nota, em uma promissória com vencimento em 18/3. Então, vamos lá. Esse imóvel, ele pode ser lançado em qual conta contábil? Então, vamos lá para o plano de contas. Vamos lá para o plano de contas. Então, nós vamos lá. Imóvel é um bem. Então, é um bem. Então, não é um bem circulante, certo? Provavelmente, eles adquiriram esse imóvel para atender alguma necessidade da empresa. Então, nós temos aqui a conta, é uma conta do ativo não circulante. O ativo não circulante, ele se subdivide em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, certo? Então, nós temos aqui que aqui não aparece a conta imóveis,
mas nós podemos incluir aqui, deixa eu ver como é que eu coloquei lá no Razonete. Imóveis diversos, a gente pode criar uma conta, porque o plano de contas não é uma conta, não é uma classificação rígida. O que é rígido é a estrutura, é os grupos e os subgrupos, certo? O grupo ativo, passivo e patrimônio líquido. E os subgrupos. Agora, as contas você pode criar conforme a necessidade da empresa. Então, nós temos aqui imóveis diversos. Qual o valor desse imóvel? Vocês podem participar, tá, gente? R$30.000, sendo que 3.000 foi pago em dinheiro. Então, a origem do recurso para eu comprar esse imóvel, 3.000 saiu da onde? Saiu do caixa. Então, vamos aqui. Saiu do caixa. Bom, professora, comprei por 30, mas só paguei à vista 3.000. Então, o que eu vou fazer? Então, eu posso ter um débito e 2 créditos. O restante gerou o quê? Qual a origem? Gerou ou uma contas a pagar, ou uma duplicatas a pagar. Então, vamos colocar aqui contas a pagar. Qual o valor? Se era 30, eu paguei 3 em dinheiro, 27.000 foi contas a pagar. Então, se a gente verificar o total do débito, 30, o total dos 2 créditos, fecha os 30, certo? Aí, se fosse para a gente fazer esse lançamento no sistema, a gente colocaria o histórico, que a data já aparece ali em cima. Alguma dúvida? Podem perguntar. Oi. Nesse crédito aí não podia ser como história a pagar? Pode. Na origem? Pode também. Então, podemos colocar. Pode ser. Vamos colocar, então, promissórias a pagar. Fica a critério. É como eu disse. As contas, elas atendem à necessidade da empresa. O cuidado é na hora de fazer o cadastramento da conta, identificando os grupos e os subgrupos corretamente, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Então, no dia 19/1 foi feito compra à vista de móveis necessários para instalação da empresa. Então, móveis, ele é uma conta, vamos lá no plano de contas, então eu preciso, desculpa, que vocês vão lá no plano de contas. Então, móveis, olha aqui, ele faz parte do ativo não circulante imobilizado, não tem a conta aqui, mas a gente pode criar. Então, vamos supor, se você estivesse fazendo esse lançamento numa empresa, aí você viria aqui, olha, e lançaria aqui a conta 12306, certo? Móveis e utensílios diversos. Mas aí a gente vai criar só aqui. Então, vamos lá. O que entrou na empresa? O destino desse móvel, dessa cadeira, dessa mesa, foi para onde? Foi para a conta contábil, móveis e utensílios. Qual o valor? R$3.000, tá certo? Bom, qual a origem do recurso para eu pagar esse imóvel? Eu já paguei ele? Se já paguei, saiu o dinheiro da onde? Então, foi à vista. Se foi à vista, saiu o dinheiro do caixa, certo? Então, vamos lá. Caixa, R$3.000. Então, nós observamos agora que
com um débito e um crédito, nós conseguimos realizar o método das partidas dobradas e fazer o lançamento correto, ou seja, para cada débito tem um crédito de igual valor. Aí a gente faz agora, se fosse transcrever o histórico, e a gente ia lançar essas informações do histórico com base ou no contrato de compra e venda ou da escritura. Agora vamos para o quarto lançamento. Foram comprados da CIA ABC a prazo, então já deu aqui o nome da conta, né? Duplicatas a pagar, equipamentos. Então vamos lá no plano de contas. Então nós temos aqui máquinas e ferramentas. A gente pode lançar nessa conta, tá? Equipamentos, máquinas. Então o destino, qual o destino desses equipamentos lá no plano de contas? Então eu posso classificar como deixa eu verificar aqui, máquinas e ferramentas. Então nós podemos lançar na conta máquinas e ferramentas. O valor R$8.500. O crédito foi o quê? O crédito eu paguei à vista? Não. Então gerou o quê? A origem, eu comprei esse bem, o destino dele foi lá para a conta máquinas e ferramentas, mas a origem foi o quê? Não foi caixa. Então se não foi caixa, quando eu não pago em dinheiro, eu vou pagar a prazo. Então nós temos aí a conta duplicatas a pagar. E poderia também ser, como o senhor Roque falou, promissórias a pagar também, tá certo? Mas aí como aqui não trouxe, a gente pode lançar, já trouxe essa informação, a gente pode lançar. Então observem aqui, de novo o método das partidas dobradas foi atendido, para cada débito tem um crédito de igual valor, ok? O histórico também seria lançado, mas o nosso foco não é esse agora. Agora vamos para o quinto lançamento. Foi obtido um empréstimo para a empresa junto ao Banco Sul S.A. de R$15.000. Então, esse destino ele entrou na empresa. Ele entrou aonde? Então, vamos lá, vamos supor que a empresa tem uma conta lá no banco. Então, vamos colocar aqui bancos, pegou e abriu uma conta, conta, movimento, ou lançando mesmo no caixa, certo? Bancos, conta, movimento, qual o valor desse empréstimo? R$15.000, certo? Então, a origem foi, aqui embaixo, a origem foi o quê? Foi empréstimos, que é uma conta, empréstimos bancários, que é uma conta do, vamos considerar aqui, do passivo circulante, certo? E o destino, para onde foi esse recurso? Esse recurso ele pode ter ido para a conta caixa, vamos considerar aqui caixa, porque nós já estamos trabalhando com ela e a maioria dos lançamentos aqui são tudo em caixa. Então esse dinheiro foi para o caixa, como é para fins didáticos, a gente pode utilizar essa sistemática. Então, a origem desse empréstimo, desse recurso foi um empréstimo bancário, ou seja, uma dívida, e o destino desse recurso foi para a conta caixa. Aí nós fazemos o que agora? Lançamos o histórico. Provavelmente o banco ele emitiu um contrato, né, de empréstimo, e a gente tem que lançar as informações desse contrato, quantas parcelas em quantas parcelas vão ser pagas. Então todas essas informações a gente lança aqui no histórico. O sexto lançamento, foram pagos 5.000 de duplicatas a pagar para amortização da parte da dívida.
pela compra efetuada no dia 20/1. Então, vamos lá. O que foi pago? Foi pago uma dívida, certo? A origem do recurso para pagar essa dívida veio da onde? Então, vamos identificar aqui a primeira origem. Esse recurso veio da onde? Veio da conta caixa. Qual o valor? R$ 5.000. Bom, e o destino, ou seja, o que nós quitamos? Nós quitamos uma duplicatas a pagar. Então, vamos lá. Duplicatas a pagar no valor de 5.000, certo? Aqui a gente lança o histórico. Do mesmo jeito, né? Vocês vão fazer, lá na empresa, se fosse fazer a quitação, iria pegar o documento hábil que subsidiou esse pagamento. Agora vamos para o próximo lançamento. Os 3 sócios aumentaram o capital social da empresa em R$ 10.000. Então, houve um aumento de capital em dinheiro. Então, vamos lá. O destino desse recurso foi para onde? Ele entrou na empresa? Então, destino, ele entrou na empresa. O destino foi onde? Foi o caixa da empresa. Então, vamos lá. O débito é a conta caixa no valor de R$ 10.000. E o crédito foi o que? Eles aumentaram o capital. Então, a origem, o que originou essa entrada de recurso foi o quê? Foi o aumento de capital social de R$ 10.000. Estão me ouvindo? Tá todo mundo em silêncio aí? Bom, aí o histórico, ok, é porque eu não consigo visualizar o chat. Agora, o último lançamento, então foi uma compra à vista de R$ 17.000 em mercadorias para o estoque. Então, o que entrou na empresa? O destino dessa mercadoria foi para qual conta? Foi para a conta estoques de mercadoria, certo? Bom, eu comprei essa mercadoria, qual o valor? R$ 17.000, certo? A origem do recurso para mim comprar foi origem dentro da própria empresa, assim, ó, que foi à vista, então saiu da onde? Então, no caso que nós estamos trabalhando para fins didáticos, o recurso saiu da conta caixa, R$ 17.000. Ok. Então, esses são os lançamentos contábeis que nós fizemos para identificar as contas contábeis de débito e crédito, ou seja, utilizando o método das partidas dobradas que foi divulgado pelo Frei Luca Pacioli. Então, nós encerramos aqui a primeira parte da atividade.